Agora, eu pediria a Joseph Pandian que apresente o relatório da SEAD, na ausência do presidente da SEAD, Gramoessa, que não pôde estar presente. Passo, então, a palavra para Joseph Pandian, que nos apresentará o relatório da SEAD. Brothers and sisters, caríssimos confrades e consórcias, enquanto secretário-geral, nas palavras do secretário-geral, o presidente também do SEAD não está connosco, infelizmente, e, portanto, pediram-me que assumisse as suas funções e que apresentasse o relatório sobre as atividades do SEAD. O relatório já foi apresentado também na nossa reunião de VPTIs e, por conseguinte, gostaria efetivamente de pedir a todos que me dessem a sua participação. Quando o nosso confrade Renato assumiu as funções de presidente-geral da sociedade, ele pretendeu trazer algumas novidades, nomeadamente na parte organizacional do SEAD. Queria tornar o SEAD efetivamente algo de uma transparência maior em termos da sua natureza, nomeando alguns membros para cada uma das regiões, para que se tornasse de facto uma comissão internacional. Mas, paralelamente, podemos ver que há representantes de cada uma destas regiões. Trouxe também alguma experiência já adquirida e queria realmente que essas pessoas fizessem parte da equipa do SEAD, como, por exemplo, alguns dos membros que estão aqui listados nas suas regiões e que foram incluídos nestas equipas. 2 membros também da diretoria que, entretanto, foram integrados na equipa, o tesoureiro-geral, do nível do SEAD, e a parte também financeira, para trazer novas ajudas a este nível. Não só para ajudar o tesoureiro atual, mas também ajudar todas as regiões, nomeadamente a região da Europa, algumas partes técnicas também, e também a questão da internacionalização em termos de dinheiro. Obviamente que isso implica mais verbas. De qualquer forma, hoje o SEAD tem um aspecto muito mais internacional, muito mais profissional e muito mais completo. A principal tarefa do SEAD é, de facto, responder aos pedidos de financiamento e de fundos. Houve aqui, de facto, no sentido de responder também às emergências e alguns desastres naturais. E também à questão do SSVP, com o projeto SSVP+. Quanto aos 2 desastres, nomeadamente à parte de reabilitação, depois pode não haver um orçamento a esse nível, mas qualquer membro da secção pode efetivamente tentar ajudar. Mesmo que não haja um pedido por parte dos presidentes nacionais, podem contactar sempre o SEAD e os membros também da secção permanente e outros presidentes
caso efetivamente se dê origem a um desastre. De 3.000 a 5.000 euros e que pode ser efetivamente feito também pago em prestações. Hoje é realmente uma das atividades maiores do SEAD, esta angariação de fundos. E, sobretudo, a parte financeira vem desses mesmos países. Depois há programas também de troca, nomeadamente para a mudança sistémica e de desenvolvimento. Não houve muitos projetos por falta de pedidos, mas também por falta de fundos. Depois temos a SSVP. Bom, é uma outra categoria que o próprio Renato assumiu com a criação do SSVP Plus e também o fortalecimento da SSVP. O SSVP está agora a estabelecer conferências onde não existem em determinados países e, ao mesmo tempo, está também a fortalecer alguns conselhos nacionais. Há muitos países onde há muitas conferências, mas que não são capazes de se sustentar. Eu penso que a manutenção dessas conferências, a nível dos conselhos nacionais, a nível da formação, que não são capazes de criar fundos. E, nesses casos, é necessário que o SSVP Plus e o próprio fortalecimento da SSVP possa contar com o apoio do SEAD. Quais são os métodos de trabalho? O SEAD tem normalmente 2 reuniões por ano, 2 reuniões presenciais. Uma outra reunião extraordinária pode ser também exigida pelos seus próprios membros, mas que não foi o caso por falta de fundos. Nós trabalhamos sobretudo através das redes sociais e da internet. Os processos de emergência fazemos normalmente por videoconferência. A videoconferência não foi um sucesso devido também às diferenças horárias, aos fusos horários e também porque os sinais muitas vezes muito fracos da internet. A SEAD normalmente envia os relatórios dos seus representantes para a secção permanente, como está a ser feito, aliás, agora. SEAD trabalha sobretudo na questão da solidariedade, no fundo da solidariedade. A SEAD também apela para os conselhos nacionais em termos das diferentes doações. Agora, o SEAD não vai apelar para outras organizações, apela apenas, efetivamente, para os conselhos nacionais. E existem algumas exceções em termos de doações privadas, respostas também a esses pedidos em casos de desastres. Esses pedidos são feitos pelo Presidente-Geral na sua grande responsabilidade para dar resposta a esses desastres. Agora, se houver também um pedido para um desastre, pode-se pedir efetivamente a outras instituições. Depois a questão da flexibilidade, já falamos sobre isto, o caso das Filipinas, por exemplo. Há outros casos em que nós podemos angariar fundos para responder a esses desastres. Às vezes, a parte desses fundos normalmente não são gastos. E por isso a questão da flexibilidade na utilização desses fundos é fundamental para outros desastres similares, por exemplo. E isto está a ser também debatido. Por exemplo, não só o dinheiro angariado para os desastres não quer dizer que seja mal gasto ou que não seja gasto na totalidade. Mas a sociedade lá não é capaz de gerir esses mesmos fundos. Eu poderia dar-vos aqui alguns exemplos, como por exemplo o Nepal, em que 70% do dinheiro foi gasto para a reabilitação das casas, por exemplo, mas há outros 30% que não são gastos. Mas temos que pensar também noutras regiões do país. A sociedade e a conferência existe, mas não é capaz de fazer a gestão desses mesmos fundos. Temos que ter isso em linha de conta e também através dos programas de formação que foram conduzidos no Nepal com também os fundos da SSVP. Passemos agora à administração. Os custos da administração, dos 100% são incluídos efetivamente no orçamento do CGI.
A questão, novamente, que se levanta é a nível da cobrança que é feita também dessas doações. O SIAD não é capaz de se encontrar com mais frequência. As 3 visitas, por exemplo, as 3 reuniões que nós temos, mas próprios coordenadores de zona, por vezes, não conseguem fazer isso junto dos outros vice-presidentes. Porquê? Por causa da falta de fundos administrativos. Mas no que diz respeito à administração, o dinheiro está a ser agora gasto também pelo CGI, está a ser debatido se podemos ou não fazer essa tarificação, essa cobrança. Nomeadamente para a implementação de projetos. A questão da flexibilidade. Bom, tem a ver efetivamente com 2 questões que estão agora a ser tratadas e que são fundamentais também para todos os membros do SIAD. Não houve ainda conclusões relativamente a isto. Está a ser discutido qualquer proposta que seja submetida também à diretoria depois para ser aprovada. Depois, a duração também e a flexibilidade de 2 outras questões importantes que falarei mais tarde. Comunicação. A SIAD avançou com um relatório anual, que normalmente é lançado no mês de fevereiro. O relatório anual está disponível também nas vossas pens que devem ter recebido, ou se não receberam, vão receber com certeza ao longo desta semana, com toda a documentação publicada desde fevereiro. E é apenas um relatório de 5 páginas, não é nada de muito elaborado, mas informação de base sobre a questão do estatuto financeiro e algumas imagens também, algumas dos apoiantes também do projeto do SIAD. Pensamos também fazer algumas melhorias para o futuro, nomeadamente nos projetos e no acompanhamento aos projetos. Saber se algumas sanções, por exemplo, são assumidas ou não. Para além disso, os relatórios, para além de serem apresentados, nomeadamente para a secção permanente, mas também precisamos de relatórios periódicos e tudo isto está a ser considerado agora para o futuro, enquanto melhoria para o futuro. Algumas representações agora de alguns estudos e destas necessidades. Muito bem, a questão dos fundos então, como podem ver neste gráfico. Vamos tentar passar para o próximo slide. Para 2018, algumas estatísticas. E agora alguns pormenores relativamente aos projetos apoiados. Apoiados também pelo SIAD. A questão da Índia, da Bolívia, Laos, França. Também o próprio terremoto na Indonésia. A erupção do vulcão na Guatemala. Todos os desastres em Madagascar, Filipinas e também nos Estados Unidos. E também vítimas do terrorismo, Burkina Faso e na República Central Africana e Burundi. A questão da reabilitação também nas Filipinas. Temos um programa de 5 anos, a reconstrução de 300... in Lebanon and Madagascar. Agora a questão de Madagascar. Mais uma vez um desastre
aqui na parte do Sudão do Sul, outras ajudas humanitárias, nomeadamente para inundações, depois também para ajudar as crianças na República Dominicana, por exemplo. Outros projetos. Tiramos otros proyectos. Aqui está então o projeto SSVP Plus, no sentido de criar também conferências e reforçar as conferências existentes. Aqui está uma reabilitação, reconstrução de casas, de 300 casas no Nepal. Aqui podemos ver, por exemplo, esta fotografia desta criança que expressa a sua gratidão para conosco por o facto de termos reconstruído a sua casa graças à nossa ajuda. O SIAD consegue realmente enxugar lágrimas e tenta trazer alegria à vida destas pessoas, mesmo que muito além da nossa própria imaginação. E por conseguinte, pedimos que se continuem sempre comprometidos na vossa missão. Muito obrigado. Joseph, thank you for that, I think, very heartening presentation. Muito obrigado pela apresentação. É muito importante estarmos todos conscientes da missão do SIAD. Eu próprio estou a trabalhar agora no sentido de difundir também algumas das áreas do SIAD, inclusive o seu próprio trabalho. Gostaria agora de referir uma das questões. Falamos há pouco da questão da cobrança, tentar saber como podemos fazer nomeadamente em alguns projetos que eu também analisei, e saber se esses projetos estão a ser conduzidos corretamente. Eu diria que tem que haver realmente uma planificação prévia. Tem que saber exatamente como é que nós gastamos o nosso dinheiro. Tem que haver um orçamento por detrás. E isso precisava de saber, efetivamente, se há algo que tem que ser cobrado depois para cada um desses projetos. E eu posso passar essa mensagem, efetivamente, também aos colegas do SIAD para ser debatido. O que lhe posso dizer, no entanto, é que nas visitas mais recentes é importante saber que nós gastamos imenso dinheiro, não só uma questão da supervisão desse dinheiro, nós tentamos ajudar as pessoas. Muitos dos países pobres não têm sequer infraestruturas ou a capacidade para levar a cabo os projetos. Para tornar que isto seja um processo também acessível e possamos então alcançar as pessoas com maiores necessidades. Muito obrigado, confrade. Obrigado pela sua apresentação. Referiu há pouco que em alguns países os fundos não estão a ser utilizados, ou por incapacidade da própria SSVP nesse país em fazê-lo. Pergunto-lhe, será que há uma forma de vermos como é que, por exemplo, a presença da Caritas ou outras instituições possam utilizar também a sua própria competência e perícia para ajudar-nos a utilizarmos os restantes fundos? Porque as pessoas sofrem. O dinheiro existe, mas ninguém está a beneficiar desses fundos. Há algo que nós podemos fazer enquanto SSVP, ou ajudar, ou pedir ajuda a outras instituições internacionais? Porque a SSVP, por vezes, não é suficientemente ativa para poder levar a cabo o seu trabalho.
Eu também posso transmitir isso aos meus colegas do CIAD. A pergunta é muito boa, mas a resposta é sempre a mesma. Já o fizemos. Baseamos também com a ajuda da Caritas no Nepal, baseamos também com a Caritas no Haiti. Portanto, é algo que nós já fizemos e, portanto, vamos continuar a fazê-lo. Deixe-me só acrescentar um ponto à excelente apresentação do confrade Joseph. Houve um financiamento pouco original, na verdade, que foi obtido a partir das conferências da Diocese do Phoenix. Um financiamento que é original, aliás, corrigiu o orador também, porque foi proposto às conferências da Diocese de Phoenix. Era todo um conjunto de projetos e as conferências trouxeram, cada uma delas, o seu contributo para este ou aquele projeto. E isso permitiu angariar uma soma importante, não sei, estamos a falar de vários milhares de dólares, que foram obtidos utilizando as conferências e atribuindo às conferências projetos de desenvolvimento e não só projetos ligados a desastres ou catástrofes. Portanto, esta experiência do Phoenix gostaríamos também de desenvolver, de aplicar noutros contextos para angariar fundos que não são apenas ou dedicados apenas para as catástrofes naturais, mas também para o desenvolvimento onde os desastres são permanentes, mas onde não há doadores suficientes. Queria apenas trazer esta chega porque trata-se efetivamente de uma experiência muito interessante. Aliás, eu já tinha falado também com o Joseph sobre isso e com o Graham, da forma como nós podemos replicar esta experiência noutros países ou noutros contextos. O confrade Joseph, o que eu vejo é que a CIAD é uma das ferramentas mais fantásticas que o Conselho Geral tem à disposição da sociedade de São Vicente de Paulo para assistir aos pobres. Mas nós podemos ver que os continentes não trabalham igual, as regiões não trabalham da mesma forma, né? E a verdade é que não existe uma cultura de projetos. Eu relatei no meu informe da América 3, na nossa reunião dos vice-presidentes, né, que uma das nossas prioridades na América do Sul é criar essa cultura de projetos. Então a coisa está avançando muito lentamente na América do Sul, né? Vocês podem ver que a participação da América do Sul na CIAD, nos fundos da CIAD, é muito pequena. E por que isso? Porque os nossos presidentes nacionais, apesar de todo o incentivo que a equipe de coordenação do Conselho Geral na região está fazendo, nós temos uma coordenadora de projetos excelente, que é a consórcia Maria Rosa do Equador, né? Apesar de todo o incentivo, os presidentes, de modo geral, né, não estou dizendo todos os países, mas a grande maioria dos países da América do Sul, não tem essa cultura de projetos. Então isso também nos direciona para outra questão, que é a questão da formação. Então nós temos que fazer trabalhos nas nossas regiões, talvez pedindo ajuda ao nosso departamento de formação, à nossa vice-presidência de formação, para que nós tenhamos treinamentos para as direções nacionais de como preparar os projetos, como entender as linhas de financiamento da CIAD para poder ajudar os pobres da região. O que eu vejo é que, posso dizer, pelo menos pela minha região, os pobres poderiam estar mais bem atendidos se nós tivéssemos um pouco mais de competência para fazer os projetos. Então nós vamos focar nisso, trabalhar nisso, para dar competência aos nossos conselhos nacionais para fazer os projetos de forma correta, de forma alinhada e aí sim poder participar um pouco mais da CIAD. É por isso que muitas regiões não participam, porque não sabem fazer os projetos e ainda não compreenderam o valor da CIAD. Muito obrigado. É realmente uma intervenção muito interessante, muito pertinente o que acabou de dizer. Esta questão da cultura do projeto é realmente muito importante. Nós temos que ter os meios para formar as pessoas em função desta cultura do projeto. Esta questão coloca-se também em França, não é só na vossa região. Desenvolver esta cultura é fundamental.
não só para a sociedade no seu conjunto, e com certeza que é um elemento que nós temos que integrar também no futuro, a questão dos programas de formação, não só a nível nacional como internacional. Vamos ter que voltar a esta questão com certeza. Nós estamos com um ligeiro atraso, de facto. Vamos fazer agora uma breve pausa, até porque temos meia hora de atraso. Não vamos fazer uma pausa muito longa, mas cerca de 15 minutos, para depois então retomarmos a nossa ordem de trabalhos. Até já então. 15 minutos.